What's up, guys? Bem-vindos de volta ao canal Inglês Sem To Be. Eu sou o Teacher Douglas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns que brasileiros cometem falando inglês. Gente, são erros que todo mundo já cometeu. Quando eu estava aprendendo, eu cometi esses erros. Provavelmente você ou ainda comete ou já cometeu algum desses erros. Então fica ligado para depois desse vídeo você nunca mais errar isso. Erro número 1. Usar o verbo have ao invés do verbo to be para falar a idade de alguém. Esse erro é muito comum. Porque no português a gente consegue usar o verbo ter, né? Para falar da nossa idade. Eu tenho 30 anos, meu pai tem 50 anos. Mas em inglês você não pode esquecer que a gente usa o verbo to be para falar a idade de alguém. Então se te perguntarem, how old are you? I am 30 years old. My father is 50 years old. E assim vai, sempre o verbo to be para falar da idade de alguém. Erro número 2. Usar o verbo have ao invés do there is e there are para falar da existência de alguma coisa. Esse erro é muito comum porque em português a gente usa o verbo ter para falar que as coisas existem, né? Por exemplo, tem muita gente aqui, tem muitos mercados no meu bairro, não tem nenhum hospital por perto. Então a gente pode usar o verbo ter em português para falar que as coisas existem ou não existem. Em inglês isso não é possível. A gente precisa usar a estrutura there is and there are. Então, por exemplo, tem muita gente aqui. Você não pode falar have many people here. O correto é there are many people here. Outro exemplo, se eu quiser falar assim, né? Tem uma escola aqui perto de casa. Eu não posso falar have a school next to my house. Eu preciso dizer there is a school next to my house. Então a gente não consegue usar o verbo have para falar de existência. E eu escuto muito isso. Então já fica uma dica aí para você não cometer mais. Lembrando que para perguntar com there is e there are, é só a gente inverter as ordens dele, né? Então se eu quiser te perguntar, por exemplo, tem um supermercado aí na sua rua? É só eu inverter, Is there a supermarket in your street? Is there? E aí, quando a gente traduz para o português, fica esse tem, né? E para falar que não tem ou que não existe, é só colocar o isn't ou aren't. Então, there isn't a school nearby. There aren't many hospitals here. E aí fica esse tem, não tem, da existência. Então não use o have, use o there is, there are. Galera, eu separei aqui os erros mais comuns que brasileiros cometem ao falar inglês. A maioria desses erros é porque a gente traduz literalmente do português para o inglês e acaba cometendo esses equívocos, né? Mas olha só, eu não coloquei aqui do número 1 é o mais comum pro 8 que é o menos comum. Todos eu acho que eu escuto na mesma frequência. Então fica ligado até o final para ver se você não está cometendo nenhum deles e, lógico, aprender e evoluir um pouquinho. Erro número 3. Colocar o S em palavras que são originalmente plural. E eu escuto isso muito dos meus alunos. Por exemplo, em inglês, o plural de person é people. Então, a palavra people já significa pessoas no plural. Então, a gente não pode colocar um S nela e falar peoples, que eu escuto muito por aí. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o plural de child, que é children. Então, você não pode colocar S no children e falar children's, porque a palavra children já é originalmente o plural da palavra child. Não vai embora ainda, porque eu tenho mais 6 erros super comuns que brasileiros cometem falando inglês para te mostrar. Mas antes, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nada do que rola por aqui. E bora lá pro próximo erro. Erro número 4. Muitas vezes em inglês, a gente precisa colocar 2 verbos juntos, ou na pergunta ou na resposta. E eu vejo que muita gente se perde sem saber como colocar esses 2 verbos juntos. Então olha só, o jeito mais simples é você colocar um to no meio deles, tanto na pergunta quanto na resposta. Então você tem, por exemplo, do you like to watch TV? Ou então, I love to go to the park. Só colocar um to ali no meio. Outra dica muito bacana para colocar 2 verbos juntos são os verbos que mostram o nosso gosto. Por exemplo, like, dislike, hate, love.
Se você quer colocar um verbo depois de algum desses, você coloca em ing. Então fica, por exemplo, I like watching TV. I love teaching English. Então, se você aplicar essa dica do to ou do ing, isso aí vai dar um belo up no seu inglês. Se você quer saber mais sobre esse assunto específico, eu vou deixar aqui uma playlist que eu montei de como fazer perguntas em inglês. Depois que acabar esse vídeo, dá uma conferida lá que eu explico com muito mais detalhes isso daí. Erro número 5. Repetir o sujeito depois de um verbo. Olha só, no inglês a gente tem a lista ali das pessoas, dos sujeitos que a gente pode falar, né? I, you, he, she, it, we, you and they. Mas acontece que se você quiser colocar um desses caras depois de um verbo, você precisa mudar ele para o objeto. E a forma de escrever é um pouco diferente. Então olha só essa tabela que eu fiz. O I vira me, o you a gente deixa igual, you. O he, him, she, her, o it continua we, us, you. A gente já viu que continuou you. E o they vira them. Então, esses mesmos sujeitos, se você quer escrever depois de um verbo, você vai escrever ele dessa outra coluna como objeto. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a frase I love you. Então, o verbo aqui é o love. Antes do love, beleza, a gente tem o I e depois a gente tem o you. Mas aquele you que está depois do love ali, ele é da coluna do objeto. Se eu quisesse mudar para, por exemplo, eu amo ela, eu não poderia escrever I love she. Eu teria que escrever I love her, porque o her é o she depois de um verbo. E assim vai funcionar para todos. Por exemplo, eu amo eles. I love them. Eu não posso falar I love they. Então a gente tem que prestar atenção aí depois de um verbo, sempre fazer essa mudança. Erro número 6. Usar o pronome possessivo your para se referir a he and she. Como eu já falei nesse vídeo, aqui não existe uma ordem dos erros mais comuns para os menos comuns, porque esse número 6 eu escuto toda hora também, inclusive brinco com os meus alunos. Esse erro ele vem de uma tradução que a gente faz também do português para o inglês. No português, a gente consegue usar o pronome possessivo seu para falar de alguma coisa dela ou dele. Por exemplo, se eu te perguntar, qual que é o nome da sua mãe? Você pode me falar, seu nome é Maria. E eu vou entender que você está se referindo ao nome dela. Mas no inglês isso não acontece. Se eu te perguntar, por exemplo, what's your mother's name? Para se referir ao nome dela, você precisa usar o pronome possessivo her. Se você responder com your name is Maria, na cabeça de quem fala inglês, eu vou entender que você está falando de mim. E aí eu vou te corrigir, falar, no, my name is Douglas. Outro exemplo aqui, né? What's your father's name? Então o correto é você responder, his name is João. O nome dele é João. A gente não pode usar o your, senão eu vou entender de novo que você está falando de mim. Esse erro acontece muito também quando a gente está ali contando de alguém, né? Olha esse exemplo. Se eu quiser falar assim, minha mãe ama carros e o seu carro é rosa. Em português você entende que eu estou falando do carro da minha mãe, mas em inglês não. Você teria que dizer, my mother loves car. Her car is pink. Não dá para usar o your aqui. Então, presta atenção nessa dica também. Olha só, não vai embora ainda não, hein? Eu tenho mais 3 erros super comuns para te mostrar que eu tenho certeza que vão te ajudar. Então fica com a gente até o final. Erro número 7. Para colocar um verbo no passado em inglês, se ele for regular, é só a gente colocar o ed no final, não é verdade? Só que a gente tem que prestar atenção na pronúncia desse ed. O ed em inglês, quando ele está no final, 99% das vezes ele vai ter o som da letra T ou da letra D. Então olha só esses exemplos. Eu coloquei aqui o verbo work. Então para a gente colocar ele no passado, é só colocar o ed no final. Mas olha a pronúncia como fica. Worked. Com som de T ali esse ed, né? Eu escuto muita gente falando worked, porque esse ed aberto vem da nossa pronúncia do português. Ou o verbo like, por exemplo. Para colocar ele no passado, é só botar um D ali no final, vai ficar liked. Live, mesma coisa. Lived. Love, loved. Então, corrige sua pronúncia aí, que vai dar um belo up no seu inglês. E vamos direto para o erro número 8. Esquecer do it na hora de conjugar o verbo to be. E, esse erro é muito, muito comum. Por quê? No português, a gente consegue omitir isso. Por exemplo, se eu te perguntar assim, tá calor aí na sua casa? Você pode me responder,
está calor. Acontece que no inglês a gente não pode colocar o verbo to be sem ter um sujeito ali para conjugar com ele. Então, nesses casos que em português a gente omite, em inglês a gente é obrigado a colocar o it. It's hot. Está calor. Lembrando que na hora de traduzir para o português, na hora de voltar, você não precisa traduzir esse it ali, né? Ele vai estar ali só para conjugar o verbo to be. Então, por exemplo, it's hot. Ou se alguma coisa é boa, você pode falar it's great. Outro exemplo super comum, né? Nas horas, se eu te perguntar what time is it? Você vai falar, é 1h da tarde. É 1h da tarde. Em português a gente consegue ir direto só no é. Em inglês não, a gente vai precisar do it para conjugar o verbo to be. Então, it is 1 o'clock. E aí tem muitos exemplos, né? Sempre que tiver esse são sozinho ali no português, no inglês a gente precisa colocar um it junto ali para conjugar ele. It's great, it's beautiful, it's awesome, it's raining outside. Então, está chovendo lá fora, né? Esse it escondidinho ali, a gente precisa também para conjugar o verbo to be. Então, fica ligado. E aí, indo pro erro número 9, que existem 3 preposições em inglês que a gente se confunde muito na hora de usar, que é o in, on e at. Eu recebo muito essa pergunta dos meus alunos. Teacher, quando que eu uso in, quando que eu uso on e quando que eu coloco o at? Se você for nos livros, você vai encontrar várias listas que você precisa decorar para usar esse in, on e at. Mas no vídeo de hoje eu quero te dar uma dica especial para você começar a pensar nessas preposições de um jeito diferente, né? Essa dúvida acontece porque no inglês o in, on e at, eles servem basicamente para a mesma coisa. Que é quando você tem um grande plano e você quer marcar um espaço ali, um ponto ali naquele monte de coisa. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Então, eu costumo explicar para os meus alunos assim: se você usar o in, a pessoa que está escutando vai ter uma noção do local que você está falando, mas assim, nunca vai conseguir te achar. Se você usar o on, a pessoa vai saber melhor ali do local que você está falando, e se ela te procurar, ela consegue te achar. Se você usar o at, a pessoa vai direto ali naquele local que você está falando. Local ou um tempo, né? Então, olha só esse exemplo. Eu coloquei aqui uma frase que vai aparecer aqui embaixo do nosso endereço na galáxia. Então, pensa nisso. A gente tem aqui o universo, a galáxia, e aí eu vou te falar onde eu moro, né? Eu posso te falar, por exemplo, I live in the planet Earth. Então, eu moro no planeta Terra. Então, assim, pensa comigo. Já é um ponto no espaço, mas ninguém vai conseguir me achar. Se eu te convidar para um jantar aqui em casa e falar, vem jantar aqui, você me perguntar onde você mora, I live in the planet Earth, moro no planeta Terra, você nunca vai conseguir me achar. Então, nesse caso, a gente usa o in, porque é um espaço bem aberto, só para dar uma noção mesmo do local que a gente está falando. Continuando o meu endereço aqui, ó, I live in the planet Earth in South America. De novo, vou falar da América do Sul. Já é um local menor, mas no planeta Terra ainda você nunca vai conseguir me achar se eu te der só o endereço que eu moro na América do Sul, South America. Agora eu vou falar do meu país. I live in the planet Earth in South America, in Brazil. Mesma coisa. Ainda é um espaço muito grande para você me achar. Olha o meu estado. Em São Paulo. Impossível achar alguém aqui em São Paulo, só com essa informação, né? Agora, cidade. Só com o nome de uma cidade você consegue encontrar alguém? Não. Então a gente vai usar in também. In my city. In my neighborhood. A sua vila, o seu bairro. Ninguém vai conseguir te encontrar só com essa informação. Eu moro no centro de São Paulo, eu moro na Barra Funda, eu moro na Lapa. É um espaço muito grande, né? Agora olha só se você for falar a sua rua. Eu moro na rua X. I live on X Street. I live on English Street. Por quê? A sua rua, a pessoa não vai ir direto na sua casa. Mas se ela começar lá no começo da rua e vir perguntando em todas as casas, ela te acha. Então já deu uma funilada também. E se você for falar o número da sua casa, para ela ir exatamente lá, é o at number 1. E aí ela vai direto no seu endereço. Isso serve para o tempo também, né? Por exemplo, o próximo vídeo aqui do canal Inglês Sem To Be, quando que ele vai pro ar?
ele vai pro ar in 2021. Então, em 2021. Porque se eu só te der essa informação, você nunca vai saber quando que o vídeo vai subir aqui. In summer. No verão. São muitos dias, muitos meses, né? Você não vai saber exatamente. Se eu quiser te falar o mês aqui que eu vou colocar o próximo vídeo. In June. E no mês de junho. A mesma coisa, são 30 dias. Você não vai saber como assistir o vídeo aqui. Agora, se eu quiser te falar o dia da semana. On next Wednesday. Então, na próxima quarta. Porque você não vai saber o horário exatamente, mas se você ficar acompanhando o canal aqui o dia inteiro, você vai assistir o vídeo. Agora, se eu for te falar o horário, at midday, ao meio-dia. E aí você vai saber exatamente a hora de assistir o nosso próximo vídeo. E aí, entendeu a lógica do in, on e at? Então deixa eu fazer um teste com você. Vamos supor que você está andando num shopping e você viu um sapato que você gostou. E você quer mostrar para a pessoa do seu lado aquele sapato. Qual das 3 preposições aqui você acha que a gente vai usar? Look in, look on, or look at that show? É isso mesmo, looking at. Por quê? Existe lá um espaço, mas você quer que a pessoa olhe em um ponto ali específico. Se você estiver discutindo com alguém, você pode falar, por exemplo, Hey, look at my face. Então, olha no meu rosto. Por quê? Existe um espaço aqui, mas você quer delimitar um ponto. O meu rosto é exatamente aqui. Então, o at. E agora eu quero saber de você. Escreve aqui nos comentários. Você cometia algum desses erros que eu falei aqui no vídeo e vai corrigir a partir de agora? Ou em alguma vez, enquanto você estava aprendendo inglês, você já cometeu algum desses erros? Escreve aqui qual erro era que eu quero saber. Galera, esse foi o vídeo de hoje aqui no canal Inglês Sem To Be. Eu sou o Teacher Douglas and see ya!